Olá, muito boa tarde para você. Hoje, sexta-feira, final de semana chegou, não é verdade? 30 de agosto e começa agora mais um Jogo Aberto Regional ao vivaço aqui na tela da Band Vale. Vamos começar falando de futebol, afinal de contas, domingo tem eleição para presidente do São José. E hoje nós vamos conhecer o terceiro e último candidato. É Georges Assad, que conversou com a nossa repórter Brisa Albuquerque. Veja aí. Vai pelo céu do Brasil. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Carmo. Estou eu aqui mais uma vez no estádio Martins Pereira e o nosso bate-papo hoje é com o mais novo candidato à presidência do São José, Georges Assad Júnior. Ele tem 39 anos, é advogado e tem uma relação bem familiar com a Águia do Vale. Os tios dele, José Ferzital e Amin Simão, foram presidentes na década de 50. O pai dele já foi diretor e conselheiro nas décadas de 70 e 80. Ele acabou de me falar também que já atuou aqui como jogador nas categorias de base. Bom, boa tarde, Georges. A gente quer saber por que você quer ser presidente do São José. Boa tarde, Brisa. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, Andressa. Boa tarde aos telespectadores da Rede Band Vale. Boa tarde aos eleitores do São José Esporte Clube. Eu quero ser presidente do São José Esporte Clube por uma razão elementar, uma razão básica, muito simples. Eu sou josaense de nascença. Meu filho nasceu em São José. Minha família está em São José desde 1881, Brisa. Meu tataravô foi um dos primeiros libaneses a chegar em São José dos Campos. Desceu no Rio de Janeiro e veio até aqui a pé. Então tem muito suor nosso aqui nessa terra. E numa situação como essa, que estamos diante de problemas e mais problemas, dívidas impagáveis, ingerências, gestões cada vez mais atrapalhadas e fazendo com que essas dívidas aumentem. Já presidi a Associação dos Advogados há alguns anos atrás por 2 gestões e cheguei até a associação numa situação muito semelhante a essa e hoje eu não posso me acovardar diante desse dilema. Ou eu deixo o São José da forma como está, que tende a morrer, ou eu encaro esse desafio. O São José tem uma dívida acumulada em 7 milhões de reais. Caso você seja eleito, o que você pretende fazer para sanar aí essas dívidas? Primeiro momento, nós vamos reunir os nossos credores, nós temos que tomar pé da situação, saber quem são os nossos credores e o quanto é que se deve a eles. Nós temos que saber se essas dívidas, se a maior parte delas já não prescreveu, e é bem possível que isso tenha acontecido. Então nós vamos ter a situação para poder realmente saber o que vamos fazer com elas. Mas o que pensamos em fazer? Reunir esses processos, na maior parte são processos trabalhistas. Nós vamos fazer um grande acordo, pagar mensalmente, conforme nossa arrecadação. Nesta quarta-feira, o seu primeiro vice-presidente, ele pediu a renúncia, o Mário Ottoboni. Por que ele saiu? Vocês estão sofrendo aí alguma pressão política? Sim, a pressão política está intensa. Se mistura há muito tempo o esporte com política. A política está em todos os cantos. A política má, a política péssima, a política que está corroendo o país inteiro. E é isso que se deve ao afastamento dele. A pessoa, quando está sendo coagida, ela não abre isso, ela não fala. O Dr. Mário Ottoboni não quis falar nem para o filho quem está o coagindo. Isso está acontecendo também com o meu segundo vice-presidente. Mas nós vamos seguir em frente, nós não vamos dar atenção a isso, não muda em nada a nossa candidatura, não muda em nada as nossas propostas. Se estão fazendo tudo isso é porque estão com medo, porque nós estamos crescendo muito. A confiança é muito grande em torno do nosso trabalho, porque já sabem que o trabalho foi muito bem feito em outras entidades em que presidi, em que levei um grupo de vencedores e não vai ser diferente no São José. Nós não nos acovardaremos, mas é bom que a população saiba que essa pressão política está acontecendo sim, e são por políticos profissionais. Georges, e quais são os seus planos para o São José para os próximos 3 anos? Nesse ano, nós temos que já ter um time pronto para disputar o campeonato do ano que vem, campeonato de acesso, acessar a primeira divisão e competir nela já em 2015. E para isso nós temos o quê? Nós temos o apoio de grandes empresários de São José, de fora de São José, de grandes clubes do futebol brasileiro que nos apoiam, que cederão jogadores para a gente, mas nós não esqueceremos dos jogadores de base, que o auge da carreira de um jogador da categoria de base é a Copa São Paulo. Muitas vezes ele não acabava não atuando a Copa São Paulo. Ele era preterido por jogadores de outras localidades que vinham para cá para usar o São José como vitrine. Isso nós não faremos. Atuaremos desde sempre em categorias de base. Temos como um dos nossos diretores que virá conosco o Moreira, que foi jogador do São José, que atuou muito aqui no estádio Martins Pereira, atuou em outros clubes também do Brasil e ele tem uma escolinha de futebol hoje aqui em São José. Eu sou da primeira turma dele. Boa sorte para você, domingo então nas eleições. Te agradeço, Brisa, agradeço a todos
por estar me ouvindo, por estar escutando essas minhas propostas. Faço o apelo para que venham, para que os antigos sócios do São José participem dessa eleição e que venham pôr seu voto pela renovação do clube. Tá aí o recado. Bom, voltamos ao estúdio. É com vocês, Andressa, Carmo. Obrigada, Brisa. E esse foi o Georges Assad, da chapa Nova Águia, que vai concorrer também à presidência do São José. Antônio Carlos. Oi, tudo bem? Antes da gente falar do São José, eu quero lhe dizer que Diga. descobri que lá nos Estados Como é Unidos que tem pode, gente hein? assistindo a gente. Tem Essa é todo uma um esquema novidade. para assistir o Jogo Aberto, a Band Bacana, Vale né? lá, e tem gente assistindo a gente, Antônio Carlos. Muito legal. Agradecemos demais a audiência qualificada internacional. Bacana, né? A gente fica muito feliz. Vamos nem citar o nome. Um beijo para você que está nos Estados Unidos nos assistindo, viu? Obrigado pelo prestígio. Oxi, muito bom, né? Antônio Carmo, São José agora, domingo é decisivo para uma nova etapa do São José, é o que a gente espera, é o que o torcedor espera. E aí, o que você pode dizer do Georges Assad? Bom, a gente comentou aqui quarta-feira sobre o Francisco César, o primeiro entrevistado, ontem sobre o Benevides Fernandes, o segundo, hoje sobre o Georges Assad. Não conheço. Tenho amizade com o Benevides, com o Francisco, mas com o Georges não. Para mim, realmente é uma novidade. Ele se coloca como novidade nesta eleição do São José e isso é inquestionável. Rapaz novo, 29 anos, advogado, de parentes de pessoas muito conceituadas na cidade, conhecidas, mas para mim é uma novidade. Nunca vi o Georges, por exemplo, atuando em qualquer segmento do São José, seja numa diretoria, seja no Conselho Deliberativo. Realmente foi uma surpresa quando foi lançado o nome dele. Eu não fiquei conhecendo depois, agora a gente sabe quem é, pôde expor um pouco das suas ideias, o tempo não é muito grande, igual para todo mundo, para falar do que pretende. Quando ele fala de prefeitura, Andressa, eu vejo o seguinte, o melhor que tem realmente é um time de futebol de uma cidade não depender da necessidade, não necessariamente ficar atrelado ao poder público, mas do jeito que o São José está, não tem como hoje você abrir mão do apoio, por exemplo, que o prefeito Carlinhos Almeida disse vai dar à chapa constituída pelo Francisco César Ferreira. Acho isso de fundamental importância para resolver muitos dos problemas do São José e depois sim o clube caminhar com as suas próprias pernas. Independente disso, o Jorge tem a sua plataforma de trabalho, de governo e domingo vai para a eleição. Então vamos esperar para ver o que vai ocorrer domingo. Aqueles que vão votar têm que estar bem cientes de tudo que o São José tem. O bom, nesse caso, para a gente fechar, é o seguinte, mesmo no momento ruim, 3 pessoas apareceram querendo comandar o futebol do São José. É sinal de que o futebol do São José é viável. E é mesmo, dá para sair dessa situação. Vamos torcer para que vença realmente o melhor para o São José, não é verdade? Gente, lembrando você que você pode participar, pode continuar participando do nosso concurso cultural Jogo Aberto Regional na sua casa com a Marabras. Muito simples, tira uma foto da sua sala e posta no nosso facebook.com/Jogo Aberto Regional ou manda no nosso e-mail jogoaberto@tvbandvale.com.br. E aí você responde além da foto, por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo leva um jogo de sala completíssimo, com um belo sofá, rack, mesa de centro, novíssimos da Marabras. Mês de setembro entrando, tem mais promoção para você. Participe e fique muito bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar da rodada de ontem do basquete para o São José e para o Jacareí. A gente volta já.